Boa noite, pessoal. Terça-feira e hoje é dia da nossa live Tintim por Tintim com a nossa convidada de sempre, a psicóloga Maria Alice Almeida. Hoje nós vamos falar de depressão. Eu acho que a depressão deveria ser considerada o mal do século, né? Porque além de ser um problema grave, é um problema que aflige muitas pessoas. Nas últimas estatísticas ficou mostrado que mais de 16 milhões de pessoas acima de 18 anos sofrem com depressão. Oi, Vivi, tudo bem? Então, hoje nós vamos mais uma vez tentar fazer essa live aqui no Facebook e aqui no Instagram. Afinal de contas, esse é um assunto muito importante, muito sério, que a gente precisa abordar, né? Abordar sempre com responsabilidade. Mas é importante a gente dizer também que a depressão atinge tanto os homens quanto as mulheres, que a depressão não é frescura, depressão não é doença de rico, depressão não é coisa de quem não tem mais o que fazer. E é um assunto que a gente deve ser levado muito a sério. É uma doença, tem fatores ambientais, fatores orgânicos, né? Fatores químicos, desequilíbrio hormonais. A gente pode falar sobre isso mais um pouco quando a psicóloga chegar, já ela vai estar aqui com a gente. E também dizer que tem várias coisas que acarretam a depressão. Mas uma coisa é certa, deprimido, depressão, acho que estou com depressão, essa palavra tem sido usada assim com muita frequência e vejo também que algumas pessoas banalizam a depressão, o que é muito triste porque nós estamos falando de um problema seríssimo. Oi, Maria Alice, tudo bem? Oi, Luciene da Silva, querida. Oi, Viviane, tudo bem? Maria Alice, tenta entrar também no Facebook, tá bom? Edwin, how are you? Então, gente, que bom que tem muita gente chegando. Então, como eu estava falando, a depressão atinge os homens, atinge as mulheres, atinge os jovens, aos idosos, às crianças, aos adolescentes. Basta dizer que em 2020 as estatísticas mostraram que mais de 16 milhões de pessoas acima dos 18 anos passam por esse problema. E aí você está se perguntando, mas por que a pessoa entra na depressão, cai na depressão, está na depressão? Nós vamos falar sobre todos esses assuntos, né? As mulheres passam cada vez mais pelas suas mudanças hormonais, que isso também pode acarretar. Tem problemas de medicamentos que mexem, né, com a composição química do nosso brain, do nosso cérebro, que também pode acarretar, né, a depressão. Mas a gente não pode descartar todos aqueles outros fatores emocionais que contribuem para que a pessoa fique deprimida ou com depressão. Deixa eu ver se eu chamo aqui a Maria Alice. Já está aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui se ela está aparecendo para mim aqui no Facebook. Ainda não. Já está aqui. Oi, Maria Alice, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que você está? Linda, como sempre. Você também, Moninha. Olha, gente, hoje eu coloquei uma roupa colorida. Como é que você está? Peraí, deixa eu diminuir o volume aqui completamente, peraí. Hoje eu coloquei uma roupa colorida, porque como eu sempre gosto de falar, as cores também influenciam no nosso humor, influenciam no nosso estado de espírito. Então, por isso que hoje eu coloquei uma roupa assim bem colorida, né? Maria Alice, você conseguiu entrar no Facebook? Tem gente aqui no Facebook. Eu te chamei no Facebook. Amor? Deixa eu ver aqui. Peraí. Você tem que colocar o telefone na horizontal no Facebook. Gente, pessoal do Facebook, eu vou sair e vou voltar. Eu esqueci de botar o meu telefone na horizontal. Por isso que eu não estou conseguindo chamar a Maria Alice. Gente, eu vou sair 2 segundinhos. Eu vou precisar sair para virar o celular e eu já volto. Fique aqui, tá? 1 minutinho só. Peraí. Eu tinha esquecido disso, Maria Alice, acredita? São muitos detalhes, Nossa! né, Moninha? Warley, how are you? Eu vi que você
fez um comentário dizendo que você acha que você está deprimido. O Arlen é um amigo meu, é muito querido mesmo. Muitas pessoas estão sofrendo de depressão nesse momento, Sim, porque nós estamos vivendo uma situação atípica, né, Moninha? São sim, uma situação muito insegura sim, e mexe com as pessoas. sim, E também muitas pessoas tiveram muitas perdas. Isso também acarreta uma depressão reativa, né? sim, sim, com certeza. Todos nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E normalmente a pessoa que está assim no processo depressivo, às vezes ela é vista com preconceito, né? Muito, Porque as pessoas acham que ela quer chamar o que é atenção. muito triste. Acha que é É muito, frescura. Ih, peraí, gente, sim. caiu aqui. Acha que é frescura. Os mais antigos acham que depressão é doença de rico, né? Acham que é uma falta de ocupação, Falta de falta de fé. ocupação, exatamente. Pessoal do Facebook, voltei. Deixa eu ver se estão me vendo bem. Alan Zabunjá, você está me vendo de lado ou está me vendo em pé? Eu acho que eu estou de lado. E aí, essa questão da depressão é realmente um problema muito sério. Como é que tá para você aí do Facebook? Eu acho que não tá bom. Você não está ao vivo no Facebook. Exato. Peraí, rapidinho. Peraí. Eu vou precisar. Sabe o que foi? Eu. Peraí. Eu já sei o que foi. Gente, me dá só 2 minutinhos. 2 minutinhos. Peraí. É porque eu simplesmente fiz uma coisa errada aqui, aí não deu certo. Deixa eu ver aqui. Uhum. E sabe o que acontece comigo também? O meu teclado é em 3 línguas. Às vezes eu coloco uma coisa, olha isso, e aí E às vezes você vai falar inglês e fala português, e às vezes falar português e troca pelo inglês. Acontece muito. é engraçado que não tá gerando, peraí. E aí, não, aí o que acontece? Eu escrevo uma coisa e a palavra sai toda errada. Eu falei, meu Deus, o que foi que saiu aqui? É muito comum isso. Isso. Peraí. A minha filha mora fora, né? E ela também, ela fala que às vezes ela vai falar em inglês com as pessoas e acaba falando em português. E quando está no Brasil, ela acaba trocando pelo inglês, porque mistura muito. Exato. Peraí, eu acho que agora vai. Vamos ver. Acho que agora vai no Facebook. Queria tanto que esses meus seguidores do Facebook me acompanhassem no Instagram no automático. Podia ter um botão assim, né? Agora eu acho que vai, gente. Então, eu estava falando aqui antes de você entrar, né, antes dessa confusãozinha aqui no Facebook também, que o ano passado fizeram umas estatísticas, em 2020, que mais de 16 milhões de pessoas acima dos 18 anos sofrem com a depressão. Ou seja, é um número muito expressivo. Oi, Mônica, tudo bem? Deve ser muito bom falar outro idioma. Ai, que querida! Mônica, tudo bem? Viviane, Warlen. Então, gente, o nosso assunto hoje é esse, depressão. A gente vai estressar aqui que depressão não é mimimi, não é frescura, não é doença de rico, não é coisa de quem não tem o que fazer. Porque é muito comum, como você falou, né, Maria Alice, as pessoas falarem, mas amiga, você tem tudo, você é bonita, você tem dinheiro, você tem uma carreira maravilhosa. Por que que você fica assim? E isso não é uma coisa voluntária, né? Não é uma coisa que a pessoa tem controle, né, Maria Alice? É, Moninha, você sabe que o Brasil está em segundo lugar com o maior número de pessoas que sofrem de depressão. Sim. E em primeiro lugar está os Estados Unidos. Olha isso. Mas eu sei por que isso. Olha só, já estou aqui, ó, no Facebook. Vê se você consegue me achar aí agora. Então, eu já pedi para participar aqui no É Facebook. que eu virei de novo.
Deixa eu... Eu já pedi. Tá. Daqui a pouco você deve aparecer, então. Vou ficar aqui um pouquinho. Mas também por quê? Porque esse ritmo de vida que a gente leva aqui, muito corrido, é uma sobrecarga muito grande de responsabilidades, isso não ajuda com o aspecto emocional das pessoas, sabe? Sem contar que nos Estados Unidos a gente tem impressão que no Brasil não tem, que de uma hora para outra tem um terremoto, tem um ataque terrorista, tem umas coisas que, né? E outra coisa que acontece também, outro tipo de depressão que é peculiar nos Estados Unidos e na Europa, é aquela depressão que é do tipo sazonal, que ela é muito comum nos países frios. Sim, Por exemplo, no Canadá, na Noruega, na Suíça, sim. no norte dos Estados Unidos, porque os dias eles não têm luz do sol e são muito curtos na época do inverno. Então, o frio intenso e a falta da luz solar, eles prejudicam a glândula pineal, onde são produzidos os neurotransmissores, como a serotonina, a Uhum. dopamina. Então, a falta de luz solar acarreta tudo isso. Tanto é que o tratamento para esse tipo de depressão, além de medicações, ele inclui a fototerapia, que é uma luz que a pessoa entra numa cabine de luz Sim, para que possa produzir esses neurotransmissores através da glândula pineal, recebendo aquela luz artificial. sim. E isso é só um dos mecanismos, né, que pode ser utilizado para melhorar essa sensação mesmo, essa privação da luz solar, que a gente sabe que mexe com a vitamina D mexe diretamente no nosso humor, né, entre tantas outras coisas. E é claro que a gente hoje vai falar de depressão, sabendo e precisando entender que existem os fatores ambientais, né? Que são essas coisas, esses eventos que acontecem com a gente, é a perda de um parente, é uma carreira, né? Até mesmo essa questão da pandemia que pegou todo mundo de surpresa, a gente brasileiro, latino, que é acostumado a abraçar todo mundo, beijar todo mundo, né? De uma hora para outra já não pode abraçar ninguém, não pode ver um pai, não pode ver uma mãe, não pode ver os amigos, não pode sair de casa. Então, isso, gente, são os fatores ambientais, o que acontecem, né? Do lado de fora do nosso corpo. E aí tem aqueles fatores, né, que não são ambientais, a gente pode falar de desequilíbrio químico ou algo do tipo, que são essas questões que a Maria está falando, os fatores hormonais, que a gente aqui, que tem um público feminino muito grande, vai perceber que as mulheres também, em algumas fases da vida, também estão mais suscetíveis. Por exemplo, na menopausa, né? Quando os hormônios estão mais desorganizados, a mulher também começa a se sentir um pouco diferente a respeito de si mesma. Então, tem vários fatores. Tem aquelas doenças gravíssimas, como um câncer, um HIV, uma doença que não tem cura. Isso também mexe demais com o emocional, né? Maria Alice. E tem um tipo de depressão que é peculiar às mulheres, né? Que é a depressão pós-parto, Sim. que a queda hormonal na gravidez, ela traz sintomas de depressão e a mulher, ela acredita que não é capaz de cuidar do bebê. E muitas acabam até rejeitando o Sim, bebê. sim, Então, ela não se sente feliz por ser mãe. E esse tipo de depressão pós-parto geralmente é tratado com antidepressivos que não afetem a amamentação e também com psicoterapia. Então, existem diversos tipos de depressão. E a depressão, ela pode ser causada pela genética, pelo estresse, por traumas, sim, por situações abusivas, sim. pode ser causada por deficiência de vitaminas, pode ser causada também por reações a drogas ou substâncias ilícitas, né? É,
E álcool também pode dar uma reação de depressão, porque todas essas substâncias, elas fazem uma alteração no cérebro. E essa alteração pode causar uma depressão. Olha só E a quanta coisa, depressão, gente, pode causar sim, depressão. é muito complexo, Moninha, porque a depressão ela tem diferentes sintomas, Uhum. tem diferentes graus, desde aquela depressão que você vê a pessoa que não tem vontade de levantar da cama, Sim. que não consegue nem olhar para cima, a pessoa só anda olhando para baixo, olhando para o chão. Às vezes a pessoa anda encurvada, às vezes a pessoa não tem ânimo nem para tomar um banho. Sim. Então, esse seria um grau de depressão alto, né? Não estou Um conseguindo grau. chamar você no Facebook. Que Eu já pena. pedi para participar no Facebook. Que pena. Poxa, Tem duas pessoas aqui no Facebook, mas nesse momento eu não estou conseguindo te chamar. Aliás, você não está aparecendo para mim. Será que você consegue sair do Facebook e entrar? A gente tentar? E essa questão, tudo isso que você está falando, né? Todos esses fatores, ainda tem também uma coisa que é muito comum, que é o seguinte: às vezes você está com um problema qualquer de saúde, qualquer, foi no médico, estava com um problema, sei lá. Ah, doutor, eu tô com um pouquinho de insônia, ou então tô com um problema, sei lá, da tireoide, dou um exemplo. Aí ele vai e lhe passa o medicamento, e aí o efeito colateral desse medicamento te causa isso. E você meio que sem saber por quê, no corre-corre do dia a dia, você não observa. E aí quando você vai ver, você fala, nossa, mas não estou me sentindo bem, estou tão para baixo. E a pessoa não se liga que aquilo ali pode ser, né, um efeito colateral de uma medicação que a gente está tomando, né, um anticoncepcional, ou qualquer outra coisa. Então, é bom as pessoas que estão nos assistindo que, ó, de repente estava tudo bem, de repente você começa a se sentir meio down, meio esquisitinho, meio esquisitinho. É bom você dar uma olhada. Mudei alguma coisa, mudou alguma rotina na minha vida? Aconteceu algum episódio? Ah, tô tomando um remédio diferente. É a hora de ligar para o seu médico e falar: ó, doutor, desde que eu comecei a tomar esse remédio, eu ando meio mal-humorada, ou ando meio triste, né? Porque a gente não pode descartar essa hipótese. Oi, Marines, tudo bem? A Marines é uma amiga que esteve aqui da última vez falando também que ela estava com um problema da autoestima baixa. Participou de uma live que eu fiz aqui durante a semana, que ela se separou depois de 30 anos e também está passando por um processo de depressão, anda muito triste, que também é uma outra, né, causa da depressão. É é uma uma separação, é um divórcio, uma quebra de um relacionamento, né? já é um outro tipo de depressão, né? Que é uma depressão reativa, que ela já vem por uma perda, um trauma, uma separação, né? Sim, E essa depressão, cada tipo de depressão tem que passar por um psiquiatra, sim, para que ele faça o diagnóstico se vai ser preciso medicação, sim, se há alguma alteração hormonal nos neurotransmissores, onde é necessário uma medicação antidepressiva. sim, Caso não seja uma reação química nos neurotransmissores, então, se for uma depressão de um grau leve, ela pode ser curada com uma psicoterapia, sem medicação, ela pode ser curada com atividades físicas. Muitas sim. pessoas que têm uma depressão leve, elas conseguem sair da depressão entrando numa academia. Uma Eu estou atividade. vendo você aqui ao vivo, eu já pedi para aparecer aí. Sim, e não, mas não está aparecendo para mim, que pena. Mas É muito estranho. eu vou deixar um pouquinho aqui, que da outra vez aconteceu isso, de repente você apareceu. Vou deixar aqui um pouquinho,
De repente a gente Certo. consegue. Enquanto isso, pessoal, a gente aqui no Facebook está num podcast, gente. Isso é chique. É um podcast. O importante é a mensagem, né? Que as pessoas Exato. ouçam a mensagem, a informação, né, Monique? Exato. E aqui no Instagram a gente tá estilo live. Vamos continuar aqui, daqui a pouco, de repente, eu consigo entrar aí com a Maria Alice no Facebook também, que da outra vez a gente conseguiu, né? E, Foi. e muito interessante isso. E aí, como você está falando, tem mecanismo. Às vezes você vai precisar de um medicamento, às vezes você vai conseguir dar conta desse problema fazendo uma atividade física, fazendo uma meditação, né? E aí, eu não sei, meus seguidores e meus seguidores se perceberam que a semana passada eu fiz uma postagem falando de depressão. E até coloquei para as mulheres acima de 40, né? Porque parece que nessa fase a mulher entra na menopausa e aí as coisas ficam um pouquinho meio diferentes. Eu pensando nessas mulheres, eu fiz um post dizendo que existem vários hormônios, como você falou, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, que são esses hormônios, a dopamina, né? O hormônio da recompensa. Então, o que você precisa fazer para você ativar isso? É você celebrar suas pequenas conquistas, né? É você reconhecer que você, poxa, nossa, consegui fazer isso que eu estava tentando há um tempão. É você ter uma atividade de autocuidado, é se cuidar mais um pouquinho, ou é ir a um cabeleireiro, é alguma coisa. Todas essas iniciativas, elas elas liberam essa dopamina, elas facilitam essa produção de dopamina, né? Comer uma comida que você gosta muito, que você mesmo prepara, isso ajuda na sua função hormonal. Estar apaixonado também dá muita dopamina. Isso. Aí você vai falar da serotonina, que é o que? É um hormônio mais estabilizador, que é o quê? Quando você faz uma meditação, você ajuda a liberação da sua serotonina. Quando você toma um sol pela manhã, você também ajuda. Quando você nada, está na piscina, o contato com a água, isso também ajuda. Então, esses são alguns mecanismos naturais que você provavelmente não está fazendo isso, mas que você pode ajudar, né, de uma maneira simples e natural. Tem o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do amor. Não é à toa que as mães, quando estão prestes a ter os seus bebês, né, são inundadas de ocitocina, porque vem o bebezinho, vem todo aquele amor, ajuda, né, nas contrações, aquelas coisas todas que a gente sabe. Mas fora isso, é você acarinhar o seu cãozinho, é você andar de mãos dadas, é você abraçar alguém, tudo que a gente perdeu com a pandemia, né? Esse contato físico é muito importante, né? Esses hormônios, a serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, são os 4 hormônios da felicidade. Então, a ocitocina, como você disse, na amamentação, né, ela é produzida e ela é aquele hormônio onde você cria laços afetivos. Então, ela também é produzida no orgasmo e no contato corporal afetivo, como abraços, né? Sim, E toda essa afetividade corporal que hoje em dia estamos privados, né? sim, Então, quando há um desequilíbrio desses neurotransmissores, acontece a depressão. E muitas vezes a depressão não é só aquela pessoa triste. Existe um tipo de depressão que é muito difícil o diagnóstico, porque ela é atípica. O nome dessa depressão é bipolar, ou mista, ou atípica. Por quê? Porque ela parece uma ansiedade, porque a pessoa ela apresenta sintomas de euforia, de alegria, de bom humor, de pensamento acelerado. A pessoa tem compulsão por compras, por sexo, por jogos. A pessoa tem compulsão por esportes radicais. Então, ninguém diz que aquela pessoa está em depressão, sim, porque ela é alegre, ela brinca, ela é agitada, ela é acelerada. Só que ela está com o desequilíbrio dos neurotransmissores e ela está em depressão, só que o sintoma é diferente.
E esse sintoma alterna com isolamento social, com fases que ela fica sozinha, que ela quer ficar sozinha. É tipo bipolar, sabe? Uhum. Então, esse tipo de depressão geralmente é tratado com medicação psiquiátrica Sim, para estabilizar o humor. sim. Então, existem depressões gravíssimas, inclusive existe depressões que é preciso internação psiquiátrica. São aquelas depressões psicóticas, que é a mais grave de todas, que a pessoa ela é até confundida com um esquizofrênico. Uhum. Por quê? Porque a pessoa ela tem alucinações, ela acredita que a estão perseguindo, e ela acredita que algo de ruim vai acontecer. E tem casos gravíssimos que a pessoa acredita que ela está doente, que ela já está Uhum. morrendo, outras acreditam que já morreram. E a- É assim, outras ouvem vozes. Então, nesses casos, já é a internação, né, que é indicada, e a medicação e antipsicótica. aí, Por isso que é muito importante, Moninha, que a pessoa, desde o grau leve até o grau mais grave, a pessoa passe por um médico, porque só ele vai poder fazer o exame clínico para saber se realmente é necessário uma medicação Uhum. ou se a pessoa pode contornar e vencer a depressão com uma psicoterapia, uma atividade física, uma exposição solar. Sim. Só o médico pode diagnosticar e colocar o prognóstico, se vai ser uma terapia, uma psicoterapia, uma medicação. Sim. E o incrível disso tudo que você falou é que às vezes essa pessoa, ela é, até por ignorância, né, pela falta de conhecimento, se é um jovem, né, os pais, nossa, meu filho deve estar usando drogas, né? Olha, ele está ouvindo vozes, ele está com um comportamento esquisito. E não é nada disso. Na realidade, essa pessoa está com um problema sério que precisa de ajuda médica, não tem outra maneira de resolver isso, né? A gente sabe que toda vez que se fala em psiquiatra, ai, psiquiatra é coisa de maluco. Gente, isso já ficou, isso já era já, né? A gente sabe que o psiquiatra, o psicólogo, eles estão aí para nos apoiar, para nos ajudar a sair desses problemas sérios de saúde, como é a depressão, porque a depressão mata. Tem pessoas que têm pensamentos suicidas, que atentam contra a sua própria vida. Tem pessoas que se auto punem, não quero dizer mutilam, mas tem pessoas que se cortam, né? É incrível isso. É, e uma série de Sim, outros fatores seríssimos. Então, é, depressão não é frescura, né? Depressão não é coisa de alguém que não tem mais o que fazer, aí inventou que está deprimido. Não é. Então a gente precisa levar a sério, precisa de muita atenção, precisa sim de um apoio psicológico e o mais importante, né, Maria Alice, é no minuto que você começou a perceber que algo não vai bem, que algo não está bem, procure ajuda, conversa com uma amiga. Poxa, amiga, eu estou me sentindo assim. Poxa, irmã, poxa, irmão. Mãe, olha, porque às vezes você mesmo você não percebe, mas com certeza as pessoas que estão à sua volta já percebeu. E aí é muito importante a gente dizer também, né, Maria Alice, que não é só o paciente que sofre com a depressão, os familiares também, os colegas de trabalho, o namorado, o esposo, o filho, a filha, porque de uma hora para outra essa pessoa muda o comportamento, né? Não existe nada mais triste, eu acho, assim, meu ponto de vista, é você ver uma pessoa querida com um problema e você não saber o que fazer, porque é um sentimento de impotência, né? Porque, tô com uma dor de cabeça, peraí que eu vou te dar um chazinho, eu vou te dar um remedinho.
Mas na depressão, quem convive com essa pessoa, ela fica muito perdida, porque ela não sabe o que fazer para ajudar, né? É preciso que a pessoa esteja atenta ao que é tristeza e o que é a doença da depressão, porque Sim. é diferente. Quando você observa o seu filho, seu amigo, seu esposo com falta de energia, principalmente pela manhã, e ao longo do dia melhora um pouco, mas ainda continua apático, melancólico, sem vontade de fazer, sem energia para nada, isso já é um indício de depressão. Só que, se a pessoa não percebe, do grau leve, ela vai subindo. E quando a pessoa vai perceber, já está num estágio que precisa de medicação. Sim. Se ela tivesse descoberto no começo, poderia ter sanado com uma atividade física, com uma exposição ao sol, Sim. com uma psicoterapia, uma conversa sem medicação. Mas geralmente, quando as pessoas vão descobrir, já está no estágio, já num grau alto. Avançado. Não sei se você já reparou pessoas que só veem o lado negativo. As pessoas criticam, as pessoas só veem aquele lado negativo, são pessoas amargas, né? Uhum. Pessoas assim, que tudo é errado, tudo é crítica. Uma pessoa chata. As Uhum. pessoas podem olhar aquela pessoa como que aquilo é parte da personalidade dela, que a pessoa é ranzinza mesmo, que a pessoa é Sim. chatinha. Mas isso já é um tipo de depressão. É uma depressão leve, que se chama depressão mista. E nessa depressão, ela é bem leve, só que ela é longa. Por isso que as pessoas acreditam que aquilo é a personalidade, porque ela é longa. Uhum. E ela vai subindo o grau. Aí ela pode chegar até numa depressão bipolar, numa depressão psicótica, porque ela não é tratada. Tudo que não é tratado, não é diagnosticado, vai crescendo. E aí, quando chega num estágio que já precisa de medicação. Então, a gente tem que estar atento para aquelas pessoas com quem nós temos convivência. Se a pessoa, de repente, ficou muito chata, só critica, é mal-humorado, de manhã está com energia muito baixa, ao longo do dia continua com apatia. Então, já é hora de procurar um médico. Sim, sim. É a hora de procurar ajuda, porque quanto mais você deixa isso, a bolinha de neve vai só crescendo, né? E o mais incrível também é que eu percebo que a depressão está muito associada à mulher, né? Como se só as mulheres tivessem depressão. Mas a gente sabe que os homens também sentem depressão, né? Eles são mais fechados, muitas vezes não são de falar muito, então eles acabam mascarando muito esse sentimento de depressão. Os homens também passam por mudanças hormonais, né? A mulher passa pela menopausa, os homens passam pela andropausa, né? Que é essa queda dos níveis hormonais, que também mexe muito com o emocional do homem, porque no minuto que mexeu na libido masculina, é o minuto que as coisas começam a incomodar realmente, né? Porque E um dos sintomas da depressão é a mudança no apetite e na libido. sim, Algumas pessoas não têm mais fome e outras têm uma compulsão alimentar. sim. Algumas pessoas têm um aumento da libido sexual e outras pessoas esquecem completamente da libido. Uhum, Então, cada pessoa tem um tipo de sintoma diferente, de acordo com o grau da depressão. sim, Por isso que o diagnóstico é tão difícil e, às vezes, ele é confundido com outras doenças. sim. Por isso que é importante procurar um médico certo, que é o psiquiatra, que ele estudou para isso. Então, ele vai saber medir os neurotransmissores, vai saber indicar
o antidepressivo certo para aquele neurotransmissor que está em desequilíbrio, que está causando. E se não for uma coisa orgânica, ele vai indicar uma psicoterapia sem medicação. Então, é muito importante procurar a pessoa certa, o psiquiatra. É importante dizer, né, Maria Alice, que hoje em dia, antigamente, essa avaliação, esse diagnóstico era feito única e exclusivamente pelos relatos do paciente. Hoje, a gente já tem testes que você colhe o sangue e já é possível dosar esses hormônios todos, né? E através dessa dosagem hormonal, ali aponta, olha, o hormônio X está baixo, o neurotransmissor está baixo, ou está muito elevado, porque a gente sabe que um ativa e o outro inibe, né? Os hormônios funcionam assim. Um estimula e o outro inibe, porque senão, se eu só estimula, uma hora explode de hormônio, né? Então, É a verdade. grosso modo falando, é assim, os hormônios funcionam assim. Enquanto um ativa, o outro inibe. Então, é igual a mulher grávida, né? Tem o hormônio que, olha, ela tá grávida, vai nascer o nenenzinho. Vamos estimular o hormônio para amamentar, para dar o leite materno. Então, o outro aqui. A ocitocina. Isso, então aí baixou um pouquinho. Aí, quando acabou de aumentar, o outro já eleva. Então, os hormônios funcionam assim: um ativa e o outro inibe, para que você tenha ali um equilíbrio. Então, no momento que um desses aí está muito alto ou muito baixo, né? As mulheres, né, a gente sabe, tem a progesterona, tem o estrogênio, né? Tem a testosterona, a gente sabe disso, né? Então, quando uma coisa fica fora do lugar, aí já começa a ter uns sintomas. A mesma coisa são os neurotransmissores. E que bom que a gente já pode usar, né, os exames laboratoriais para ajudar a fechar esse diagnóstico um pouco melhor, né? A medicina está muito adiantada, né? Oi, Graças a Gilson, tudo Deus. bem? E a nossa química cerebral, ela altera as nossas emoções, Sim, os nossos sentimentos, né? Assim como os nossos sentimentos e as nossas emoções também influenciam o nosso nossa organismo. saúde Então, é física. um conjunto que tem que ser olhado, né? Sim, Na forma total. sim. Não pode ser olhado só um lado, tem que ser olhado total. E uma coisa E importante, para isso existem os médicos, né? Os psiquiatras, os claro, psicólogos, claro, as academias, os esportes, claro. porque cada um na sua função é muito importante no combate à depressão. Porque existem depressões leves que a pessoa cura com uma natação, por exemplo, Claro, é. cura com uma corrida, porque ela vai trazer as endorfinas de uma forma natural, sem precisar de uma medicação artificial. Exato. Ela vai pegar as endorfinas numa corrida, numa natação, Sim, numa atividade ao ar livre, né? sim. E ela vai melhorar, vai sarar. Deixa eu só dar um Se ela recadinho deixar para aqui. lá, Um minutinho se só. ela deixar para lá, daqui a pouco ela precisa de uma medicação, né, Moninha? É verdade. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Meus amigos, meus queridos do Facebook, nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, mas eu não consegui trazer a psicóloga no Facebook hoje, não deu certo. Então, quem quiser, corre lá no Instagram, Moninha Chá Comigo, é o mesmo nome aqui do Facebook, tá? Que eu vou encerrar aqui no Facebook, mas vocês podem encontrar com a gente aqui já já no Instagram, que nós estamos live aqui, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite. Nós tentamos, como sempre, mas às vezes não dá certo. Tchau, pessoal! Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui na, na, no Instagram. E aí, eu queria aproveitar para falar o seguinte: as mães de filhos em idade escolar, principalmente os pré-adolescentes, os adolescentes, vale muito a pena
ficar de olho, redobrar sua atenção, porque essa é uma fase de muita mudança, mudanças hormonais, mudanças comportamentais, e a gente sabe que não existe ninguém mais cruel do que pré-adolescente e adolescente. Eles fazem bullying mesmo, sem dó nem piedade do colega, da colega, né? A gente sabe, tem aí vários exemplos de crianças que sofreram bullying na escola e chegaram a, como eu te falei no início aqui, se automutilar, cortar. É, infelizmente, algumas crianças atentam contra suas próprias vidas. Então, muito importante ficar de olho nessa fase. A gente sabe que é uma fase de muita alteração hormonal, de muitas mudanças, de muita insegurança, que os adolescentes são muito inseguros, né? Então, no minuto que você notou que o seu filho está mudando de comportamento, ficou mais calado, ficou mais de canto, ou está muito agitado, né? Como a Marilis falou, vai de um ponto ao outro, de um extremo ao outro, às vezes fica muito recolhido, às vezes fica muito agitado. Observe, porque ali pode estar um sinal, né? Pode também estar ali um pedido de ajuda. Às vezes seu filho, sua filha está sofrendo bullying na escola, mas não está falando nada para você. E essa criança às vezes desenvolve uma anorexia, uma bulimia. São todos distúrbios, né, Maria Alice? Que Moninha, infelizmente as pessoas têm muito preconceito de procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, porque eles acham que um psiquiatra é um médico de pessoas loucas, né? sim, E um psicólogo também. Só que, se a pessoa não vai no médico certo, ela não vai ter o diagnóstico certo. Ela sim, vai tratar aquele sintoma como se fosse outra doença. E aí, aquele sintoma pode até diminuir, mas a doença continua lá. E a doença vai ficando mais forte. E a doença pode chegar num grau de uma psicose, sim, de uma internação, sim, porque vai deixando, vai deixando, vai deixando, e a pessoa pode até atentar contra a própria vida. sim, Então, tem que haver uma desmistificação. Tem que tirar esses preconceitos, tem que procurar o psiquiatra, sim, porque se não for a área dele, ele vai indicar para o psicólogo. sim, Ele não vai querer receitar um remédio que não é necessário, sim. né? Então tem que desmistificar, tirar esse preconceito, procurar em primeiro passo buscar um psiquiatra para fazer o diagnóstico. E, E aí a gente controla a depressão. e E ainda. o controle sempre é nesses três ângulos, né? A psicoterapia, ou a medicação, ou a atividade física, ou os três juntos. Sim, Porque cada caso é um caso, né? exato. E ainda falando dos jovens, né? Falando dos adolescentes que sofrem bullying, pré-adolescentes, os pais que têm filhos do grupo LGBTQIA+, precisam ter uma atenção ainda mais redobrada, né? Porque às vezes essa criança não está sofrendo bullying na escola, mas ela ainda não se entende quem ela é, como ela é, onde que ela está no mundo, qual o lugar dela nesse mundo, qual é a posição dela. E isso são situações muito conflitantes para uma pessoa muito jovem, né? É, cada pessoa, cada jovem se descobre LGBTQIA+, numa fase diferente da vida. A gente sabe que tem alguns pais que têm filho de 4 anos, ele já sabe que o filho dele pertence a esse espectro, né? E está ok. Tem pais que já sabe, mas finge que não sabe, que nega, que não quer saber, que quer esconder. E isso tudo afeta o comportamento, afeta o emocional dessa pessoa. Então, tem várias coisas que a gente precisa atentar, né, Maria Alice? Você lembrou bem, Moninha, porque algumas pessoas estão mais propensas à depressão. Por quê? Elas têm alterações dos neurotransmissores
provocados pelo estresse a toda hora, pela pressão a toda hora. Essas pessoas, como refugiados, médicos, policiais, pessoas LGBTQIA+, eles têm muito mais estresse e muito mais pressão, tanto pressão externa quanto interna. Então, eles estão muito propensos a essas alterações que pode virar uma depressão. Sim. E aí é hora de a quem está do lado ficar mais observante, prestar um pouquinho mais de atenção. E às vezes, eu até fiz um comentário no videozinho de abertura no início da tarde para chamar as pessoas. Às vezes a pessoa precisa só que você sente ali, que você dê um abraço, que você agregue, que você acolha, né? Às vezes a pessoa está precisando só um pouquinho mais de atenção, né? Nos casos mais leves, porque a gente também com essa condição da pandemia, a gente viu que muitas pessoas perderam entes queridos, né? Tem pessoas que não superaram até hoje, muitas crianças ficaram órfãos de pai e de mãe de uma hora para outra, né? A gente sabe que a morte, o luto, ainda não é um evento da nossa vida que a gente sabe lidar muito bem, né? Algumas pessoas lidam um pouco melhor e outras não, né? Fica uma sensação de abandono mesmo. Nossa, a pessoa foi embora, me largou aqui, estou abandonado aqui. Então, tudo isso são fatores que contribuem para que você se entristeça, que está ok de você estar triste, né? De você ter perdido uma pessoa querida, né? E está Tem que viver a fase do luto, né? Porque se você não vive aquela fase, sim, você não agrega dentro de si aquela perda. Então, sim, você está perdendo todo dia. Todos os dias você está lembrando e todos os dias você está sofrendo. sim. Então, você tem que ter todas as fases do luto elaboradas dentro de si para você superar aquela perda, né? Aquele trauma de morte. Sim, sim. E eu acho assim que esse é um dos pontos também mais difíceis, porque é aquela situação que quem está do lado se sente impotente de não poder fazer nada, né? Porque se você tem um filho e está passando por um problema de bullying na escola, eu já sei que eu vou fazer aqui, né? Eu vou dar um pouco mais de atenção e tal. E sobre outros aspectos também. Mas essa questão do luto pela perda de uma pessoa querida é muito difícil, porque a pessoa que está do lado às vezes da mesma família, uma pessoa já superou, já está encarando aquele evento de uma forma melhor e a outra não consegue superar, né? E aí eu acho que para essas pessoas, claro, né, que eu estou falando assim do meu ponto de vista pessoal, eu acho que essa pessoa precisa procurar aquelas atividades que a gente falou que ajuda a produzir ou a eliminar no seu organismo esses neurotransmissores que são, né, a dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, né? De repente, compre um cãozinho, né? Se aproxime mais dos amigos, procure fazer uma atividade, uma caminhada lá fora. Eu sempre falo que ter um pet sempre ajuda, que se você tem um cãozinho, você vai ter que levar ele para andar lá fora. Aí você vai de É uma motivação, né, Moninha? Aí você já foi lá para fora, já pegou um solzinho, né? Já tomou umas lambidinhas, já abraçou alguém fofinho, né? Enquanto você está caminhando, você já encontrou alguém que também está caminhando com outro cãozinho. Ali você já bateu um papo. Então, todas essas coisas ajudam. Você agora começou a se preocupar com alguém mais, né? Então, às vezes, a gente aqui nos Estados Unidos é tão comum ser no hospital e ter um pessoal que é voluntário, que ele leva uns cães para as pessoas visitarem os pacientes. E já existem estudos que mostram que as pessoas que entram em contato com os animais, elas se recuperam mais rapidamente. O contato com os animais também libera a ocitocina, né? Sim, Porque é o contato corporal, né? De sim, você afagar o bichinho te afagar também. sim. Então,
cria essa sensação de confiança, de laços afetivos Isso. e libera a ocitocina que, misturada com a dopamina, serotonina, endorfina, vai curar a depressão. Sim. Mas, se for um grau alto, aí esses neurotransmissores vão precisar de uma ajuda artificial de um medicamento. Sim. Então, tudo depende da gravidade que está a depressão. Se for um grau leve, eu acho super válido uma atividade física, um animalzinho, Sim. um relacionamento saudável, né? Sim. Uma amizade, um namoro, tudo isso. Mas o primeiro passo, quando a pessoa está em depressão, ela precisa procurar um médico, Sim. porque só o médico pode dizer o grau que a pessoa está. Exato. A gente não sabe, porque muitas vezes, Moninha, é que nem aquele caso da depressão bipolar. Muitas vezes a pessoa está sorrindo, a pessoa está procurando aqueles Sim. esportes super radicais, a pessoa quer estar numa balada, a pessoa quer estar numa festa, a pessoa é falante. De repente, no outro dia, a pessoa está cansada, entre aspas, cansada, mas não é cansada, é porque ela está lá Caiu, embaixo, ela está na depressão. Só que quem viu a pessoa no dia anterior tão ativo, no outro dia seguinte fala, não, ele está cansado porque ontem ele estava tão ativo. Exato. Então, se não houver uma atenção, a pessoa não percebe que aquilo já é uma doença, uma depressão bipolar que precisa ser tratada. E geralmente essa depressão precisa de medicação, Medicamento. porque aí já é um transtorno do humor, sabe? O humor está em desequilíbrio, né? Sim. Então, geralmente precisa da medicação psiquiátrica. Sim. Gente, a nossa live já está quase chegando ao fim. Mas eu vou aproveitar para deixar uma dica para as minhas amigas que moram aqui no hemisfério norte e nesses países em que faz muito frio e que os dias são muito escuros. Aqui em Nova York até que não é tão escuro, não, mas o pessoal da Noruega, né? E de outros países, como esse, escandinavos, é realmente muito escuro o Alasca, né? A gente sabe disso. Então, uma dica que eu dou é: não tenha no seu quarto aquela cortina que fica um breu o dia inteiro, sabe assim? Não tenha. Tenha, sim, uma cortina para sua privacidade, mas com a cor mais clara. Para quê? Para assim que a claridade apontar, ela já entrar no seu quarto. Porque você sabe que nós temos um hormônio que é melatonina, né? Que a gente, ele é liberado à noite enquanto você dorme. E quando a luz começa a apontar, isso vai diminuindo e você desperta. Então, às vezes, quando você está com a depressão leve, né? Ou está um pouquinho entristecido, é bom que você deixe essa luz do dia, da manhã, entrar no seu quarto. Entende? Porque essa luminosidade já é comprovada cientificamente que isso afeta diretamente o seu humor. Ok? E nos países muito frios também, Moninha, as pessoas, mesmo com a luz solar, as pessoas costumam sair com uma touca. Sim. E, na verdade, a gente precisa da luz solar na cabeça, na glândula pineal, para que seja formado a serotonina, que é formada na glândula pineal através da luz solar na cabeça. Exato. Então, é muito importante também as pessoas tirarem a touca, né? Sim. Mesmo com frio, para tomar aquela luz na cabeça. Sim, sim. Tem outras. Aqui nos Estados Unidos, tem uns centers, é como se fosse assim, uma clínicazinha que você vai, e aí tem as luzes que você se submete à exposição a essas luzes. É uma terapia, sabe assim? Infravermelho, aí tem uma azul. E aí você vai lá e você senta ali por 10 minutos, por 15 minutos, e você se expõe àquela luz.
E comprovadamente, quando você sai dali, você já sai se sentindo diferente. Porque você ficou exposto ali 15 minutinhos àquela luz. Né? Tem um profissional que te orienta direitinho, quanto tempo, que tipo de luz que você precisa, né? Isso já são coisas que a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas o importante Ainda bem que a medicina está bem é adiantada, cada né? E vez agora mais, existe né? a fototerapia, né? Sim, E já está disponível nos países mais frios, e isso é muito bom. sim, muito bom. Aqui mesmo perto da minha casa tem, de vez em quando no inverno eu vou lá, sabia? Não vou mentir, não. Tem que ir. Porque, porque eu tenho problema da tireoide, a vitamina D tá sempre baixa, e aí quando não tem sol, eu fico meio, como é que você fala? Mordendo os cotovelos. Meu jururu. Às vezes meio jururu, às vezes muito cri-cri, que eu tô de mau humor. Aí eu falo, ah, peraí que eu vou fazer uma visitinha ali, já volto. Quando eu saio de lá, ai, É que a falta do delícia, sol. né? Gente, olha só. Para finalizar, como nós já falamos várias vezes, depressão não é frescura. Depressão não é doença de rico. Depressão não é coisa de quem não tem mais o que fazer. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você está feliz da vida ou não, você está sujeito à depressão. E o mais importante, no minuto que você percebeu que algo não está bem, procure um médico, né? Nada de tomar aquele remedinho que a sua amiga tomou para relaxar e ficou maravilhosa. Nada dessas coisas, porque isso pode piorar ao invés de te ajudar, né? Você não sabe qual é a substância que está aí, ó, desbalanceada no seu corpo. Você não sabe exatamente o que está acontecendo com você. Então, nada de ficar experimentando essas coisas que tem por aí, né, Maria Alice? Isso é muito importante a gente falar também, né? As medicações, elas todas têm contraindicações. Sim, E só o médico é que sabe a medicação certa para o paciente. sim. Para isso ele estudou, né? Não adianta a pessoa querer tomar um remédio que o vizinho está tomando, que fez bem para o vizinho, porque cada organismo é diferente, né? Sim. Então a pessoa pode mexer numa área que vai fazer muito mal É, e ter uma reação muito sem ruim. contar, às vezes, tem um problema, você estava com a pressão alta, por exemplo, você nem sabia, ou estava com a pressão muito baixa, nem sabia, ou está com um problema cardiológico que você ainda não descobriu. Ou seja, isso é coisa séria. Nada de se automedicar, nada de tomar aquele negocinho que a sua amiga tomou. Quer tomar um chazinho aí de camomila, tá ok. Mas bom mesmo é procurar um médico, um psiquiatra. Eu sempre falo, gente, um médico para ser psiquiatra ele estudou no mínimo 6 a 8 anos, não é? Não gastou toda essa grana, todos esses anos investindo numa educação para. Ai, mesmo de maluco, por favor, né? É a mesma coisa são os psicólogos, né? É uma ciência como outra qualquer. Maria Alice, quero te agradecer, dizer que a Maria Alice tem os livros lá na Amazon, né? Psicologia. Convido o pessoal para conhecer meus livros na Amazon. Convido o pessoal para conhecer meu canal no YouTube, Psicologia no Dia a Dia, com Maria Alice Almeida, onde tem vários vídeos que podem ajudar as pessoas em diversas áreas. Sim. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Maria Alice, muito obrigada. Eu que agradeço, Moninha. Um beijão para todos, E tá? eu quero dizer o seguinte: vou convidar o pessoal que está por aqui, que vai assistir depois, que amanhã eu vou entrevistar a Geisa Barbosa. Ela é uma menina de 8 anos. Finalmente eu vou conseguir entrevistar amanhã. E ela é uma atleta, mas ela merece que todo mundo venha conhecê-la, porque ela é um exemplo. Eu tô tão apaixonada por ela. Amanhã, às 6 da tarde, eu estarei aqui. Eu, a Geisa e a mãe dela, Juliana, né? Porque como ela só tem 9 aninhos de idade, a mãezinha dela tem que estar presente. Então, gente, eu vejo vocês amanhã. Beijo. Tchau, Maria Estarei Alice. assistindo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. De nada. Foi isso, gente. Essa foi a nossa live Tintim por Tintim, né? Das nossas terças-feiras com a nossa. Amei a live, bom demais. Olha, a Geisa estava aqui, eu nem tinha visto. Vivi o remédio contra a depressão. Viciam tanto. Vivia não é porque vicia, né? É porque precisa
estar na dosagem certa, né? Existe esse mito mesmo de que os remédios da depressão viciam, mas o médico, ele coloca o medicamento por um certo tempo, tá? E na hora de tirar, ele não tira de uma vez, ele vai tirando aos pouquinhos. Às vezes ele substitui por um outro medicamento, até que você esteja sem medicamento algum. Vale a pena procurar um médico, porque essa também é uma crença bem limitadora, tá? De achar que remédio de depressão vicia. Hoje a tecnologia já está bem avançada, os hormônios, tudo. Imagina, antigamente tomando anticoncepcional ficava gorda. Hoje anticoncepcional já não engorda mais, já faz bem para a pele. Antigamente se acreditava que dava acne, hoje em dia já se usa anticoncepcionais para pessoas que têm acne. A mesma coisa essa questão dos antidepressivos, ok? Nem todos eles viciam. O bom é você procurar um bom médico, ok? Um beijo para vocês. Vejo vocês. Tchau, tchau. Chá comigo.